E, o que é a fé? A. Definição bíblica. 1. Hebreus 11:1. A fé é a substância, realidade ou palpabilidade das coisas que se esperam. B. A fé da essência, substancia a esperança. C. A fé é a evidência, prova, segurança ou convicção das coisas que se não veem. D. Se conseguirmos ver algo com os nossos olhos naturais, não precisamos de fé. 2. A palavra grega para fé é pistis. Esta palavra significa firme convicção. B. Também significa convicção baseada no que se ouve. E onde está a fé? A fé está no coração. 1. Marcos 11:23 da manhã, 24. 2. Fé está sempre presente no agora. Se não é agora, não é fé. B. A fé crê que recebe no momento em que a oração é feita. C. Para que a manifestação física do que pedimos ou buscamos possa aparecer, a fé tem de ser libertada antes. D. Os olhos da fé sempre veem as coisas que não são vistas. Hebreus 11:3. E Coríntios 4:18 da manhã. A fé não é cega. Baseia-se no conhecimento e entendimento do que é eterno, a palavra de Deus. 4. E Coríntios 5:7. O crente não baseia as suas ações nas circunstâncias. B. As suas ações baseiam-se no que diz a palavra Deus. B. O que não é fé? 1. Não é entusiasmo. Exemplo, certas pessoas quando ouvem certas mensagens ficam entusiasmadas, e pensam fazer logo aquilo que ouvem, como tentam imitar certas experiências de homens de Deus. Pedir algo que a sua fé ainda não atinge. O entusiasmo segue experiências, mas a fé segue a palavra de Deus. 2. A fé não é um sentimento. A fé não é um mero sentimento, mas a certeza daquilo que está escrito. Exemplo, uma senhora que estava paralisada das pernas oraram conforme Isaías 53:4-5, e ela ficou de pé, e disseram-lhe ande, e ela respondeu não posso pois há 3 anos que não ando, e perdeu a cura. Fé não é aquilo que se sente, mas é agir de acordo com a palavra. B. Nem concordância mental. A fé é do coração e a concordância mental é estritamente da mente e diz, eu sei o que a palavra de Deus diz, mas isso não funciona para mim. 3. A fé não é esperança. Talvez um dia Deus vai curar-me, vai dar-me um emprego, vai resolver o meu problema financeiro, a esperança põe as coisas no futuro. Exemplo, está afixado numa loja, fia-se amanhã, um homem que ia a passar leu, voltando no outro dia estava o mesmo cartaz afixado. Ele nunca teve as compras que desejava e ficou com a esperança de as ter. A fé diz, hoje, tudo o que Deus prometeu é meu. Marcos 11:24 da manhã. Dois tipos de fé em contraste a fé de Tomé João 8:24 da noite menos 29. 1. Baseia-se nos 5 sentidos. A. Duvida voluntária. V. 25. Desprezou a palavra dos discípulos. B. Duvida é proveniente da ignorância. Ignorava a palavra de Deus. Ignorava aquilo que Jesus tinha dito. Ignorava o poder de Deus. Esta atitude de Tomé mostra-nos como ele limitava Deus, só acreditando nos seus próprios sentidos. Tomé era, salvo tinha 3 anos de comunhão com Jesus, mas sua fé baseia-se no que vê e no que sente. C. Marcos 9:21 da manhã menos 27, v. Chave 23. João 8:29 da noite D. Fé natural. B. A fé de Abraão Romanos 4:17 da manhã menos 21. 1. Esta fé crê na palavra de Deus e não no que os 5 sentidos dizem. 2. Esta fé fala com a boca e chama as coisas que ainda não apareceram na esfera física como se elas já existissem. 3. Esta fé não duvida do que Deus fala. 4. Esta fé é a única que recebe os resultados desejados. Esta é a fé do tipo de Deus. C.
7 passos para o mais elevado tipo de fé. 1. A palavra de Deus é digna de confiança. A primeira coisa que você precisa de saber é que a palavra de Deus realmente é aquilo que ele declara ser. É uma revelação de Deus para nós, é Deus falando-nos agora. Hebreus 4:12 da manhã. Moffat traduziu esse versículo assim: porque a palavra de Deus é coisa vivente. A palavra de Deus é coisa vivente, mas só se torna vivente à medida que você a põe em prática. B. A palavra é de importância primária. C. A palavra de Deus já é Deus falando conosco. Os dons da profecia, das línguas e da interpretação das línguas não substituem a palavra. A palavra tem a primazia. Esses dons de expressão vocal inspirados, são dados para nos inspirar em harmonia com a palavra, mas se dizem algo à parte da palavra, não é o Espírito Santo quem está falando, aquela pessoa está simplesmente a falar de acordo com os seus pensamentos. Sempre devemos julgar as coisas à luz da palavra de Deus. Além disso, há aqueles que procuram ler além daquilo que está escrito na palavra, porque querem que ela diga aquilo que eles acento circunflexo M. Estão procurando adaptar a palavra às suas crenças em vez de adaptar as suas crenças à palavra de Deus. D. Precisa crer naquilo que a palavra diz, e não naquilo que você pensa que ela diz. À medida que você começar a estudar a palavra de Deus aceitando-a conforme ela é, você vai descobrir que não está escrito muita coisa que você acreditava. Você perguntará a si mesmo por que você acreditava assim em determinadas coisas. 2. Fomos redimidos por Cristo. A. Uma redenção real de Satanás. Pelo novo nascimento, fomos transportados para o reino do seu Filho, o reino de Deus. Em outras palavras, nascemos na própria família de Deus. Colossenses 1:12 da manhã -14. B. Deus nos capacitou a participar dessa herança. V. 13. Ele nos libertou do império das trevas. A palavra grega aqui traduzida por império significa autoridade. Ele nos libertou da autoridade das trevas. C. O sangue de Jesus é a base da nossa vitória. Mas precisamos de acrescentar a isso o nosso testemunho, a nossa confissão. Precisamos de manter firme posição diante do inimigo. Porque Satanás é o príncipe deste mundo e ele tentará obter autoridade sobre você. Mas ele não precisa de vencer porque você foi liberto pelo sangue de Jesus do poder das trevas. 3. Sou nova criação de Deus. A. Fomos criados em Cristo. Devemos saber que no momento em que aceitamos Cristo como Salvador e o confessamos como Senhor, somos criados de novo. Hoje temos em nosso espírito a própria vida e natureza de Deus. Não se trata de uma experiência, nem de uma religião, nem de se afiliar a uma igreja. É o verdadeiro nascimento do nosso espírito. B. Somos os próprios filhos e filhas de Deus. Ele e o nosso próprio Pai. E João 3:14 da manhã. Ninguém se pode afiliar à família de Deus, tem de nascer dentro dela. Como nossa vida de todos os dias é afetada por isso? Se Deus é o nosso Pai e nós seus filhos temos tanta liberdade e comunhão com Ele como Jesus tinha durante a sua vida terrestre, porque o Pai nos ama assim como Ele amava a Jesus. João 5:23 da tarde. Colossenses 1:8. E Pedro 1:23 da manhã. Fomos gerados por Deus, somos nascidos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. 4. Podemos manter comunhão com o Pai. A própria razão fundamental da redenção e a comunhão. E Coríntios 1:9. E João 1:3,7. A honraria mais sublime que o Pai nos conferiu é aquela de termos comunhão com Ele, com seu Filho, e com o Espírito Santo, na realidade do seu sonho para a redenção da raça humana. B. A comunhão é a própria mãe da fé. Nela se origina a alegria. É a fonte originária da vitória. E Ele nos chamou individualmente para a comunhão com o seu Filho. 5. Temos autoridade no nome de Jesus. Deus nos deu a procuração. Exemplo, um homem rico deu-lhe uma procuração a fim de usar o seu nome e assim receber tudo quanto você necessita.
Use o nome Jesus a fim de satisfazer todas as suas necessidades, espirituais, físicas ou financeiras. Ele nos deu poder sobre as forças satânicas. Temos autoridade de usar o seu nome. O facto de não o fazermos não é falta de fé, mas de não conhecermos nossos direitos legais em Cristo. 6. Somos JUSTICA de Deus em Cristo. A. Nós somos o seu corpo. E Coríntios 6:14 da manhã menos 16. Muitas pessoas veem no trecho acima, somente um ensino a respeito da separação do mundo, e imediatamente praticam a segregação imaginando que é a separação. Pensam que não tem nada a ver com o mundo. Até mesmo se segregam de outros os cristãos que não concordam totalmente com eles. Uma aliança melhor Salmos 32 para 1-2. Segundo a antiga aliança, o sangue de animais inocentes cobria o pecado. Deus não imputava a iniquidade às pessoas, embora tivessem pecado. Ele cobria o pecado delas, perdoava-o, e lhes imputava a justiça. À sua vista eram justas. Se Deus fez assim em favor dos seus filhos segundo a lei, quanto mais não fará por nós, segundo a graça. Temos melhor aliança, firmada em melhores promessas. O sangue de Jesus não somente cobre os nossos pecados, ele purifica-nos de toda a iniquidade. Isso significa que podemos ficar na presença de Deus sem nenhum senso de culpa, condenação ou inferioridade. 7. O Espírito Santo habita em nós. A. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nos tempos do Antigo Testamento, a habitação terrestre de Deus era o tabernáculo, ou o templo. Mas, posto que Cristo morreu na cruz, ressuscitou, e voltou ao céu, e enviou o Espírito Santo aos crentes no dia de Pentecostes, ele já não habita num santo dos santos feito por mãos humanas. O nosso corpo se tornou o seu templo. E Coríntios 6:19 da manhã menos 20. E Coríntios 6:16 da manhã. De onde vem e como vem a fé e de onde vem a fé? A. Onde se origina a fé? 1. Hebreus 11 para 3. A. Deus é um Deus de fé. Em Gênesis 1 podemos ver que ele criou tudo através daquilo em que cria no coração. Deus sabia que se falasse o que cria, as coisas se manifestariam. B. Ele requer fé, Hebreus 11 para 6. 2. É a natureza de Deus. E João 4 para 8, Gálatas 5 para 6. E como vem a fé? A. Ter comunhão com Deus, é a mãe da fé. Analisemos a vida de Abraão. Gênesis 12 Deus revela-se a Abraão. Gênesis 13 Abraão começa a conhecer e a relacionar-se com Deus. Gênesis 14 Abraão conhece a Deus como Deus Altíssimo. Gênesis 15 Abraão conhece o Deus das alianças. Gênesis 17 Abraão conhece a Deus como o Todo-Poderoso. Gênesis 18 Deus é o amigo de Abraão. Deus responde quando Abraão intercede. Gênesis 7:27 da noite Abraão na presença de Deus. Gênesis 9:22 da noite Deus sempre com Abraão. Gênesis 9:33 da noite Abraão conhece a Deus como Deus eterno. Gênesis 22 Abraão conhece a Deus como Jeová Jiré. A confiança em Deus e na sua palavra são o resultado da sua comunhão com Deus, porque agora Abraão conhece ao Senhor. B. É por ouvir a palavra de Deus. 1. Romanos 10:17 da manhã. A. Esta é a única maneira pela qual a fé vem. Não é pelo pedir, orar ou mendigar junto de Deus. B. Se a palavra for realmente ouvida, produzir-se-á sempre fé. C. Deus só responde onde há fé. Hebreus 11 para 6. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. C. Conhecimento da Bíblia, conhecimento de Deus. 1. Os filhos de Deus estão divididos em dois grupos. A. Mateus 10:29 da noite. O conhecimento da Bíblia apenas não equivale ao conhecimento do próprio Deus. Exemplo, o conhecimento bíblico dos judeus acerca de Jesus, em relação a toda a sua vida, foi inútil, porque eles não o conheceram. B. Jeremias 31 para 33-34. Precisamos de conhecer o Deus da Bíblia. C. Este foi o segredo de Paulo, Gálatas 1:11 da manhã-18. 2.
Como conhecer a Deus? Hebreus 11 para 6. A. Creia que Ele existe. B. Aproxima-se dele. C. Busque-o. I. A fé é uma força espiritual. A fé funciona no mundo espiritual. 1. Deus é espírito e usa este poder da fé para mudar as coisas. João 4:24 da manhã. 2. Nós somos um espírito e também podemos mudar as coisas pela força da fé. Tessalonicenses 5:23 da manhã. 3. A palavra de Deus é espírito, tendo dentro de si a natureza da fé e o poder do próprio Deus. João 6 para 63. 4. A palavra de Deus faz divisão entre o espírito e a alma. Hebreus 4:12 da manhã. 5. A fé não está na alma mas no espírito. Marcos 11:24 da manhã. 6. É com o coração que se crê. Romanos 10:10 da manhã. A medida de fé. E quem tem fé? A fé é um dom de Deus. 1. Efésios 2 para 8-9. Quando ouvimos a palavra de Deus ser pregada para a salvação e recebemos no coração, a fé foi-nos dada como um dom. B. A fé é um dom de Deus para todo aquele que crê. D. A medida da fé. 1. Romanos 12 para 3. Todo o cristão nascido de novo recebeu a medida de fé de Deus. B. Recebe a medida da fé e não uma medida. C. Isto significa que todos recebem a mesma medida. 2. E aí Tessalonicenses 3 para 2. A fé não é de todos. E a nossa fé pode ser aumentada. A fé é como um músculo. 1. E aí Tessalonicenses 1 para 3. Cabe a cada um de nós exercitar e desenvolver a medida de fé que recebemos quando nascemos de novo. B. À medida que vamos crescendo espiritualmente, o músculo da fé vai ficando mais forte e desenvolvido. 2. Saiba avaliar em que nível se encontra e quais as suas capacidades. B. Como aumentar a nossa fé? 1. Romanos 10,17. A nossa fé é aumentada por ouvirmos a palavra de Deus. B. O verbo ouvir está no presente contínuo. Significa que temos de ouvir muitas vezes. C. Precisamos igualmente praticar a nossa fé. D. Meditar, estudar Josué 1 para 8 e Timoteu 3:14 da manhã -15 e apropriarmos-nos das promessas e Coríntios 1:20 da manhã. Nota 1. Fé é agir baseado naquilo que se crê. 2. Estute-se a ignorância, estupidez, deficiência de compreensão. Exemplo: andar sobre as águas. 3. Presunção assumir, aceitar ou supor como certo sem provas ou confirmação. 2. A nossa fé é a vitória, e João 5 para 4. 3. A falta de ouvir e de praticar a palavra de Deus faz com que a nossa fé diminua ou enfraqueça. Romanos 4:19 da manhã. Inimigos e obstáculos à fé. A fé vem de Deus pela sua palavra, fé é obediência e dependência, confiança, certeza absoluta no que Deus diz respeito de toda e qualquer evidência em contrário. Sem fé é impossível agradar a Deus. Basta esta declaração para avaliarmos a importância da fé e a atenção que lhe devemos dar. Paulo diz: temos de resistir firmes na fé, por causa das artimanhas do diabo. Paulo aconselha a combater o bom combate da fé. Marcos 4:14 da manhã -20. Todos os inimigos da fé têm uma mesma inspiração e autoria, o diabo. O problema não está na semente, palavra, mas na qualidade do terreno do coração que é aproveitado pelo diabo para impedir os resultados da sementeira. 1. Ataca sempre a palavra. Exemplo: Adão e Eva, Gênesis capítulo 2 e 3. 2. Ataca a mente. A mente é o campo de batalha. A palavra de Deus, que é a mente de Cristo, deve dominar os nossos pensamentos, Filipenses 4 para 8. 3. Ataca com as circunstâncias. O modo como vemos as circunstâncias determina a fé vitoriosa ou derrota. Provérbios 23 para 7. 4. Ataca com dúvida, Marcos 9:22 da manhã -24.
B. Outros obstáculos. 1. Ambição PESSOAL, presunção exemplo. Cura do lunático, Marcos 9:30 da manhã menos 41. Eles não poderão operar em fé por causa disto. 2. Pecado, e João 2:1. 3. Incredulidade, Marcos 6:1-6. 4. Falta de amor, Gálatas 5:6 e Coríntios 13:2b. 5. Falta de perdão, Marcos 11:25 da manhã menos 26. 6. Quando vem da mente e não do coração, fé intelectual, Marcos 11:23 da manhã. Nota. Tudo isto mata a fé. Mateus 7:21 da manhã, fé e amor caminham de mãos dadas, fé e obediência não se podem dissociar. Obediência ao que Deus diz é um dos ingredientes da fé. Jesus disse: tende fé em Deus. E v. Os vários graus de fé. A. Exemplos de diferentes na Bíblia. 1. Sem fé. Marcos 4:35 da manhã menos 41. Lucas 00:25. 2. Pouca, pequena fé. Mateus 2:22 da tarde menos 33 com Marcos 6:52 da manhã. Mateus 5:14 da tarde menos 23. Lucas meio-dia e 22 menos 31. Mateus 2:27 da tarde menos 31. A. Pedro andou sobre as águas, quase se afogou e depois andou de novo de regresso ao barco. B. A fé pequena abre a porta para que a dúvida entre. 3. Fé fraca. Romanos 4:19 da manhã. A. Tirando a palavra, não, verificamos que a fé pode ser enfraquecida. 4. Fé grande. Mateus 8:5-13. Mateus 3:21 da tarde menos 28. Fé grande é olhar para a palavra de Deus e não para os problemas. Fé grande é pensar no que a palavra de Deus diz ao meu problema. Fé grande é falar o mesmo que a palavra de Deus diz. 5. Cheios de fé. Atos 6:5-8. 6. Fé forte. Romanos 4:20 da manhã. 7. Fé crescendo muitíssimo. e Tessalonicenses 1:3. V. 7 passos para mais elevado tipo de fé. A palavra de Deus é digna de confiança. 1. Integridade da palavra de Deus. A primeira coisa que você precisa saber é que a palavra de Deus realmente é aquilo que ela declara ser. É uma revelação de Deus para nós. É Deus falando a nós agora. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer faca de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12 da manhã. Moffat traduziu este versículo assim: porque a palavra de Deus é coisa vivente. Mas, embora a palavra de Deus seja coisa vivente, ela se tornará viva para você somente à medida que você aceita e a põe em prática. B. Vemos, portanto, que o primeiro passo em direção ao tipo mais sublime de fé é aceitar e entender a integridade da palavra de Deus. A palavra é de importância primária. Algumas pessoas pensam que Deus não lhes falou a não ser que tenham recebido uma profecia ou mensagem em línguas. C. Mas a palavra de Deus já é Deus falando conosco. Os dons de profecia, das línguas, e da interpretação das línguas não substituem a palavra. A palavra tem a primazia. Esses dons de expressão vocal inspirados nos são dados para nos inspirar em harmonia com a palavra, mas se dizem algo à parte da palavra, não é o Espírito Santo que está falando, aquela pessoa está simplesmente falando de acordo com seus próprios pensamentos. Sempre devemos julgar essas coisas à luz da palavra de Deus. Também há aqueles que querem ler mais do que está escrito na palavra de Deus, procurando adaptar a palavra às suas crenças, em vez de adaptar as suas crenças à palavra. D. Você precisa de crer naquilo que a palavra diz, e não naquilo que você pensa que ela diz. Algumas pessoas procuram evitar ler alguns trechos ou diluí-los com explicações falsas. Precisamos de aceitar a palavra conforme ela na realidade é, e andar na sua luz.
À medida que você começa a estudar a palavra assim, aceitando-a conforme ela, e você ficará espantado ao descobrir que algumas das coisas que você sempre acreditava não estão na palavra de modo nenhum. 2. Fomos redimidos por Cristo. Fomos tirados da autoridade de Satanás. Pelo novo nascimento, fomos transportados para o reino de seu Filho, o reino de Deus. Nascemos na própria família de Deus. B. Temos uma herança em Cristo. Deus nos capacitou a participar dessa herança. Colossenses 1:12 da manhã -14. A palavra império, ou potestade, no grego significa autoridade. Ele nos libertou da autoridade das trevas. C. O sangue de Jesus é a base da nossa vitória. Este foi o preço que Jesus pagou para a remissão dos pecados. Mas precisamos acrescentar a isso o nosso testemunho. Precisamos de manter posição firme diante do inimigo. Porque Satanás é o Deus deste mundo, ele tentará obter autoridade sobre você. Ele não precisa de vencer, porque você foi liberto pelo sangue de Jesus Cristo do poder das trevas, da autoridade de Satanás. 3. Sou nova criação de Deus. Fomos criados por Cristo. Jesus, depois de ele ter sido feito pecado como nosso substituto. Devemos saber que no momento em que aceitamos Cristo como Salvador e o confessamos como Senhor, fomos criados de novo. Temos em nosso espírito a própria vida e a natureza de Deus. B. Somos filhos e filhas de Deus. Sabemos que passamos do domínio de Satanás e da morte espiritual para o âmbito da vida em Jesus Cristo. E João 3:14 da manhã. Ninguém pode afiliar-se a essa família, precisa nascer dentro dela. Fomos gerados por Deus, somos nascidos de Deus, usamos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. 4. Podemos manter comunhão com o Pai. A própria razão fundamental da redenção e a comunhão. Fé como modo de vida e a fé e um modo de vida a. Viver pela fé. 1. Romanos 2:23 da tarde. Se duvidamos, não existe fé e não estamos a agradar a Deus. B. Tudo o que não é por fé é pecado. 2. Hebreus 11. Tudo o que fazemos requer fé. B. Se não entendemos a fé, não vamos entender Deus. C. Os heróis da fé todos viverão pela fé. 3. Romanos 5:1. Somos justificados pela fé. Estamos livres da culpa, da inferioridade ou condenação. A vida de fé e um mandamento a. Precisamos de viver pela fé. 1. Deuteronômio 7:15 da noite. Diz que todas as doutrinas devem ser estabelecidas por 2 ou 3 testemunhas. 2. O justo viverá pela fé. Abacuque 2:4 Romanos 1:17 da manhã Gálatas 3:11 da manhã. 3. Hebreus 10:38 da manhã -39. O justo viverá da fé. B. Se não cremos, o resultado será a perdição. C. Perdição não se refere a ir para o inferno quando se morre, mas a receber a salário da incredulidade. D. Perdição significa ruína, perda ou destruição. 4. Deus não está a pedir ou a sugerir que vivamos pela fé. Deus manda que vivamos pela fé. B. Tudo o que está abaixo da vida de fé é pecado. Seja um bom mordomo. Seja fiel com aquilo que tem. 1. Mateus 25:14-29. Deus deu-nos fé e quer que sejamos mordomos fiéis com essa fé. Como se liberta a fé? Fé como é liberta? A fé é liberta por palavras. 1. Provérbios 6:21 da tarde. 2. Coríntios 4:13 da manhã. 3. Marcos 11:23 da manhã. 4. Marcos 5:25 da manhã -29. A mulher ouviu falar de Jesus, Romanos 10:17 da manhã. B. Ela creu em seu coração que poderia ser curada. C. Ela falou aquilo que cria. B. Exemplo da vida de Abraão. 3 princípios bíblicos que transformaram o problema de Abraão em vitória. 1.
Gênesis 15, 2,3 Deus ensina Abraão a tirar os olhos do problema. 2. Gênesis 15 para 4-6 e olhar para a promessa de Deus e devia ver-se nela. 3. Gênesis 17 para 5-15,16. Deus ensina Abraão a confessar a palavra. Romanos 4:17 da manhã. A fé requer ações. As ações seguem as palavras. 1. Tiago 1,22-25. A falta de ação é igual a auto-engano. B. Olhar para a palavra ajuda-nos a fazer o trabalho. 2. Tiago 2:14 da manhã-19. Não temos de agir para impressionar ou mostrar aos outros que temos fé, porque a fé real produz sempre resultados. 3. Tiago 2:20 da manhã-26. A fé sem obras é morta. B. As nossas ações e palavras têm de estar sintonizadas com a palavra de Deus se cremos receber a promessa. C. Ações sintonizadas com a fé trazem maturidade. Ações CORRESPONDENTES. Exemplo. De fé no Velho Testamento. 1. Reis 5 para 1-14. 2. Os heróis da fé Hebreus 11. Todos eles agiram com fé e fizeram proezas porque obedeceram às promessas de Deus. Hebreus 11:13 da manhã. Os 4 estágios da fé destes heróis. Viram, creram, abraçaram, confessaram. Fé em ação foi o segredo das suas vidas. B. Novo Testamento. 1. Marcos 10:46 da manhã-52. Ouviu falar de Jesus v. 49. Creu em Jesus v. 50. Creu no poder de Jesus v. 51. Ao fazer isto a sua fé estava em ação, o resultado foi tornar a ver. 2. Lucas 5:17 da manhã-25. Jesus viu a fé pelas ações. B. Os 4 não aceitaram a derrota porque a fé que age vence sempre. C. Jesus ordenou que o homem se levantasse e andasse enquanto ele ainda não o podia fazer, mas o homem agiu de acordo com as palavras que entraram no seu coração. 3. João 9 para 1-7 Mateus 8 Atos 14 para 8-10. 4. Mateus 7:24 da manhã-27. Muitos falam sobre a palavra, mas quando as tempestades chegam, só os que agem baseados na palavra e têm relacionamento com a mesma alcançam sucesso. Nota: Deus quer que tenhamos as promessas, mas se não agirmos na palavra não haverá fé e assim não estaremos a agradar-lhe, pois ele somente galardoa as ações de fé. A linguagem da fé. Confissão. Definição de confissão. Falar o mesmo que, afirmar aquilo que Deus diz. Reconhecimento, falar a mesma coisa que Deus fala. B. 3 tipos de confissão. 1. Quando CONFESSANOS Jesus como Senhor. Confissão do pecado como crente. 3. Confissão da palavra. A confissão e a voz da fé. A. Romanos 10 para 6-8. B. Romanos 10:17 da manhã. C. Romanos 10:13 da manhã. Confessar em fé traz posse e cria realidade. A. Romanos 10, 9,10 Romanos 4:17 da manhã-21 Hebreus 3 para 1b. Hebreus 4:14 da manhã. V. Confessar em fé obtém-se os nossos direitos. A. Podemos obter o que expressamos com palavras. Marcos 11:23 da manhã, João 14 para 8-11 Mateus 5:20 da tarde v. A confissão baseia-se na palavra de Deus. A. Devemos falar a palavra. 1. E Pedro 1:23 da manhã, Salmo 119 para 89. B. A palavra é a verdade. 1. João 8, 31,32 João 5:17 da tarde. C. A palavra de Deus resulta. 1. Isaías 55, 10,11-2. Jeremias 1:12 da manhã. Vi. Confessar. A. A importância das palavras. 1. Provérbios 6:21 da tarde. B. Podemos ser o que dizemos. 1.
Marcos 11:22 da manhã menos 24. C. As palavras da nossa boca começam com o nosso pensar. 1. Provérbios 23:7. Vi. Confessar é o poder das palavras. A palavra de Deus tem poder em si mesma. B. O poder das nossas palavras. 1. Tiago 3:8-11. Fé da quarta dimensão. I. Visões e sonhos são a linguagem da quarta dimensão. A. Visões e sonhos são inspirados e comunicados pelo Espírito Santo. B. Na quarta dimensão tanto se cria para o bem como para o mal. Exemplo: Eva no Éden. C. Lei da carne ou lei do Espírito. Gênesis 13, 14,15 Gênesis 7:17 da noite, 26. A nossa mente e o nosso corpo começam a ver e a ser como também a viver dessa maneira, ou com sonhos e visões do Espírito Santo ou da carne. D. Gênesis 30:31-43 Gênesis 31:10-13. Jacó viveu na fé da quarta dimensão. E. Gênesis 37. José o homem dos sonhos e das visões. I. Fé da quarta dimensão tem 3 princípios. A. Mudar o seu pensamento de uma atitude negativa para positiva. 1. Mateus 2:22 da tarde menos 36. 2. E a mudança de logos para rema. Logos significa palavra. Rema significa palavra em ação. B. Treine a sua mente a fim de pensar em termos de milagres. 1. Mateus 2:13 da tarde menos 21 João 6:1-14. C. A sua mente deve ser orientada sempre para o êxito. I. Fé da quarta dimensão é confessar o rema de Deus. A. Exemplo: Pou Y. Show. Quando a fé parece que não dá. I. Lucas 18:8. A reconheça o seu inimigo e verdadeiro obstáculo. 1. Afaste-se de pessoas que não têm o seu sentimento, que não pensam nem falam com fé. B. Tenha a certeza de que as promessas de Deus incluem as coisas que você pede. 1. Fé bíblica baseia-se na palavra. 2. A palavra de Deus é digna de confiança. C. Tenha a certeza que não vive em pecado ou pratica o mal. 1. Hebreus 12:1. A. Falta de perdão, presunção, ambição pessoal. Incredulidade. B. Consciência pesada. D. Tiago 1:5-7. 1. Não tolere por um só momento algum pensamento contrário da ideia que pediu a Deus. I. Coríntios 10:5. E. Conte como foi aquilo que você pediu. F. Dê glória a Deus mesmo antes de receber. 1. Romanos 4:19 da manhã menos 21. G. Deve agir como já tivesse recebido aquilo que pediu. Como receber de Deus. I. O início. A. O desejo de Deus para si. 1. Lucas 12:32. A. Seja feita a tua vontade. B. Venha a nós o teu reino. 2 João 10:10 da manhã. I. A sua responsabilidade. A. Tiago 2:26 da manhã. 1. A fé deve ter obras. 2. Exige-se ação. B. 3 João 2. I. Como receber de Deus. A palavra surge primeiro. 1. Marcos 5:25 da manhã menos 27. A. Ela estava doente havia 12 anos. B. Ela gastava todo o seu dinheiro. C. Ela ouviu Jesus e respondeu. B. Os 4 passos. 1. Confesse o Marcos 5:28 da manhã. A. Ela continuou a confessar. B. Podemos ter aquilo que confessamos. Marcos 11:23 da manhã. Marcos 6:2. 2. Faça-o. A. Ela agiu baseada na sua fé. B. Ela passou pela multidão, empurrando-a. C. Ela tocou em Jesus. 3. Receba o Marcos 5:29 da manhã. A. Imediatamente ela sentiu no seu corpo que estava curada. B. Lucas 5:17 da manhã. 1. O poder estava para curar todos. 2. Apenas recebeu uma pessoa.
4. Divulgue-o a mulher contou a todos o que lhe tinha acontecido. B. A fé da mulher curou-a. C. Apocalipse 12:11. Bibliografia. Bíblia Sagrada. Cassetes Ódio Palavra da Fé. Curso Líderes CCVA. Novos Limiares da Fé Kenneth E. Hagin. Quando a fé parece fraca e a vitória perdida. Kenneth E. Hagin. Fé Samuel Pinheiro. Compreendendo como combater o bom combate da fé. Kenneth E. Hagin. O extraordinário zero crescimento da fé Kenneth E. Hagin. Há poder em suas palavras Dom Gossete. Samuel A. Fernandes.